Tá Bom meio ruim minha dia. conexão aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia. E aí, Bom dia, Daniel, Daniel. você acha que o ministro Camilo, escutou bem o recado? Da conferência. Bom, em primeiro lugar, bom dia, Rebeca, Ana, Maurão. Daqui a pouco eu vou me encontrar com o Mauro para a gente trocar figurinha. Olha, Ana, o ministro Camilo Santana, se ele não ouviu, ele vai começar a partir de agora a ouvir, porque a conferência deu um recado muito claro. É importante fazer uma síntese do que foi esse processo da conferência. Nós passamos janeiro inteiro ouvindo que a conferência ia ser ocupada pela extrema-direita, que a extrema-direita estava preparada para dominar a conferência. A extrema-direita foi para a conferência. E foi mais ou menos com 100 pessoas, eram 2.500, 2.600 delegados, a extrema-direita foi com 100 pessoas. Participou das plenárias, como tem que acontecer, de forma democrática, e foi derrotada. Inclusive, a extrema-direita optou por ocupar mais fortemente o eixo que eu participava, que era o eixo 2, que foi o que debateu as questões mais centrais da conferência. E ela se colocou o tempo todo. Né? O que ocorre é que a metodologia da conferência é uma metodologia muito estruturada. Então, você tem que ter organização de sair das estaduais, das municipais para as estaduais, apresentar teses nas estaduais, e só o que chegar da estadual na nacional é que pode ser deliberado. E tem que estar em mais de 5 estados a mesma emenda. Então, você tem que ter uma capacidade de organização nacional. E a extrema-direita não tem essa estrutura de organização, eles não se prepararam para isso. É claro que daqui para frente eles vão começar a se preparar, mas eles foram derrotados. É importante dizer também que as fundações empresariais participaram da conferência. Quando perceberam que iam ser franca minoria, abandonaram. Mas o Todos pela Educação está na comissão organizadora da Conferência Nacional de Educação. E perdeu nos estados. Inclusive, eles não conseguiram eleger um delegado. A incapacidade política é tão grande quando se trata de um sistema democrático que eles não conseguem eleger um delegado. Mas mesmo os delegados natos que eles tinham direito, eles não conseguiram trazer para Brasília. E aí o resultado da conferência foi que, no campo da educação, quem sai fortalecido, efetivamente, são os setores progressistas, quem sai enfraquecido, obrigatoriamente, são as fundações empresariais e também a extrema-direita. E o ministro Camilo Santana também sai enfraquecido porque ele optou, até hoje, optou por ter uma relação exclusivamente com as fundações empresariais. Até hoje, ele não fez uma audiência pública, e foram todos os movimentos que solicitaram, com o campo progressista. Agora, se olhar o Instagram dele, você vai ver praticamente uma coluna social. Né? São todas as fundações empresariais o tempo todo em reunião com o ministro. Então, o Fora Lehman, que dominou a conferência, que eu acho que foi a grande manchete, né, da imprensa hereditária, a grande manchete dos canais progressistas, o Fora Lehman não é uma palavra de ordem que signifique que não se quer só a Fundação Lehman. Foi antes da fala do Camilo Santana, e o que se deixou claro na Conferência Nacional de Educação é que o governo do presidente Lula não pode dar sequência ao governo do presidente Temer, que foi um governo golpista. E é isso que o Ministério da Educação vinha fazendo. Então, o recado foi dado, ele está muito chateado, porque político também é muito mimado, né? Ele não está acostumado com o processo político concreto. Então, se esperava que ele tivesse por conta da presença do Lula, fosse ovacionado, mas os delegados da conferência decidiram dar o recado. E o presidente Lula sempre, né? Ele teve muito mais capacidade de lidar com a informação do que o Camilo Santana. No dia de ontem, as informações é que ele perguntou o que significava tudo isso. Inclusive, várias pessoas foram consultadas para dar pareceres, né? Eu fui consultado também. E ele de fato, quer entender o que está acontecendo no Ministério da Educação. Então, para a educação, foi ótimo o resultado da conferência de ontem. E as deliberações, o conteúdo da conferência foi muito bom, foi muito sólido. Né? Então, ele apresentou revogações, alternativas de mudança para a substituição dessas revogações. Então, foi uma conferência bastante vitoriosa e eu espero que o Camilo Santana mude, ele tem toda a condição de mudar. Foi governador de estado, que ele mude sua postura a partir de agora. Legal. Eu lembro, sabe, Daniel, que quando o presidente Lula deu a primeira entrevista coletiva dele, do governo, em março, foi março? Isso, eu fui lá representando a Fórum e fiz exatamente esta pergunta.
Ele não gostou, e teve uma repercussão grande, né? Que era exatamente por que é que o ministro Camilo Santana se ele concordava que as fundações empresariais, Fundação Lema, os bancos, tivessem uma grande influência no Ministério da Educação, como estava acontecendo. O Lula negou, não tem mais. Essa conferência cristalizou, né, e trouxe à tona com esse grito, foi um grito uníssono. Eu vi que tinha um cantinho lá, tinha um pessoal que tentou botar um outro grito ali, mas foi completamente aplastrado, né? Tentou botar um grito de apoio ao Camilo, alguma coisa assim, mas foi um grito praticamente uníssono da conferência, repudiando a presença e influência das fundações empresariais, com esse ícone das fundações empresariais, que é a Fundação Lema, mas é bom dizer, né? Tem Itaú Unibanco, tem outros gigantes aí do financismo neste universo. Aí você ontem colocou um tweet, a gente já leu ele aqui mais cedo, Daniel, que parece um resumo das decisões mais importantes da conferência. Não quer contar para nós o que teve quais foram, de fato, os highlights, os grandes destaques da conferência? Então, esses temas, é importante dizer, Mauro, que esses temas foram debatidos e o Ministério da Educação, fora a SECADI, que é a Secretaria de Diversidade, para sintetizar, porque a sigla é muito longa, fora a SECADI, que trabalha com algumas modalidades e trabalha fortemente o tema da diversidade, nenhuma secretaria do MEC, diante do conteúdo do documento base da conferência, se fez presente. Então, a educação profissional não teve a CETEC, a educação básica não teve a SEB, porque eles defendiam teses que são teses vinculadas a essas fundações empresariais. E a grande preocupação do Ministério é que não saísse essas 3 posições que foram tiradas da conferência, por unanimidade. A revogação da Base Nacional Comum Curricular, que foi criada no governo Temer e que teve como referência as fundações empresariais. Só elas participaram da construção do documento curricular no governo Temer. Como o Brasil e como o Lula pode aceitar no governo um documento curricular que define o que está sendo pesquisado e o que está sendo produzido nas escolas, o que está sendo determinado nas escolas como ensino, como que o governo Lula pode aceitar um documento curricular de um governo golpista? Então, Base Nacional Comum Curricular, que é o currículo das escolas, revogação, substituição por um novo documento, e aí se constitui um processo, um novo documento curricular. O segundo tema foi a revogação da reforma do ensino médio. Isso já era altamente esperado. O governo tentou, porque o MEC não com a SEB, que é altamente favorável ao ensino médio, à reforma do ensino médio. Aliás, é muito chato, porque muitas pessoas do governo, isso é engraçado, a Ana já viveu isso também, tenho certeza. A gente, eu acompanho já há muitos anos a área de educação, a gente já se acostumou com pessoas que entram no governo e ficam desesperadas na defesa do governo, saem do governo e vêm para o nosso lado, vão dizer, não, vocês tinham razão o tempo todo e tal. E é engraçado que sobre a reforma do ensino médio já está acontecendo isso, o governo já está perdendo pessoas dentro das secretarias e elas saem do governo, muitas delas por opção da gestão do MEC, e elas saem dizendo que, de fato, a reforma do ensino médio é um absurdo e tal. Agora, quem fica pressionando a gente, né, coisa chata, tenta fazer discussão de bastidor, né, a gente não aceita, vai para o debate público. E a revogação da reforma do ensino médio foi feito um acordo para que a CNI, Confederação Nacional da Indústria, e o Sistema S, fizessem a defesa da reforma do ensino médio, e foram derrotados no eixo 1, no eixo 1 e no eixo 2, mas principalmente no eixo 2. Então, a reforma do ensino médio, a alternativa é o PL 2601, que é de autoria de vários pesquisadores e também de autoria de pessoas que conhecem a escola pública. Eu faço parte da construção do PL 2601, e é esse PL que pauta o PL 5230 do governo. Então, tem 2 alternativas para a substituição da reforma. E, por último, e aí eu falo com muita indignação, o MEC começou a construir uma substituição da BNC Formação, que é o que determina a formação inicial de professores, e hoje eu sou formador de professor, então eu tenho bastante contato com esse tema, contato muito cotidiano com esse tema, e o fato, meu amigo Mauro, é que
o governo está tentando ressuscitar o texto do Temer, fingindo que está construindo outra coisa. E aí teve até uma reunião com as entidades acadêmicas que a secretária Isolda Sela ficou indignada, dizendo, não, mas veja, vocês têm que saber fazer formação. A Isolda não é formadora de professores, ela não sabe o que é isso. E se ela teve alguma atuação na formação de professores no passado, foi mínima, comparado que o conjunto da área de educação, as universidades, públicas e privadas, é importante dizer, realizam no Brasil. Então, basicamente, o que se colocou é que é preciso voltar àquilo que era um documento excelente, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais da Formação de Professores de 2015. Só que parece, para algumas pessoas do governo, que tudo que foi produzido no governo Dilma não presta. É incrível isso. Na área de educação tem muita coisa boa que foi produzida no governo Dilma, só que a Dilma caiu por um golpe. E eles agora defendem o texto do golpe, não o texto da presidenta Dilma, que é um texto atual, até porque na educação, um dos documentos mais atuais é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 32. Tem essa curiosidade no Brasil. Como a gente nunca implementou a agenda, o que foi feito em 32 ainda é atual. Então, concretamente, é muito difícil lidar com isso. Então, essas foram as 3 grandes questões que o MEC estava preocupado, mas quando percebeu que ia perder, tirou o time de campo, né, perdeu do mesmo jeito, para tentar estabelecer uma estratégia de esvaziamento da conferência, mas não consegue esvaziar, porque a área da educação não se faz pelo que acontece em Brasília, não é o que acontece no Planalto, é o que acontece todos os dias nas escolas públicas, na planície. Então, eu espero que o Ministério mude sua postura a partir de agora. Perfeito. Boa, Daniel. Eu tenho uma dúvida. Eu gostaria que você trouxesse para a gente um pouco o que ficou decidido sobre essa questão dos CACs. Você também cita lá no seu perfil, no seu post, e se ele tem alguma relação, se conversa com aquele programa PED 6, que vai ser lançado, né, nos próximos dias pelo governo federal, ou se não tem nada a ver? Né? Como que fica isso? Espera aí, só uma coisa, hein? CAC aqui não tem nada a ver com os clubes de tiro, hein? Não, de fato, é o contrário. Então, olha, essa é uma ótima pergunta. O CAC é o custo aluno-qualidade. A Ana sabe que eu dou minha vida pelo CAC, porque o que significa o CAC, custo aluno-qualidade? Garantir que toda escola pública tenha o básico para funcionar, o mínimo para funcionar. Mas é um mínimo que garanta a qualidade. Então, qual que é esse mínimo? Toda escola pública tem que ter professores bem remunerados, profissionais da educação bem remunerados, com piso e política de carreira. Número adequado de alunos por turma em todas as escolas públicas. E toda escola pública tem que ter biblioteca, laboratório de ciências, laboratório de informática, que hoje tem que ser uma sala de mídias, internet banda larga, quadra poliesportiva coberta, alimentação nutritiva, transporte escolar digno, e obrigatoriamente recurso para o projeto pedagógico da escola. O que acontece? O governo, isso é aprovado em 2010 no Conselho Nacional de Educação, por uma incidência da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é quem criou esse mecanismo. E eu participei tanto da criação como da construção desse mecanismo dentro do Conselho Nacional de Educação. A Ana, na época, era dirigente municipal de educação, né, quando a gente estava no debate mais avançado no Conselho Nacional de Educação para implementação. Mas o governo Lula não implementou, o governo Dilma não implementou, o governo Temer tenta bloquear o custo aluno-qualidade, não consegue na justiça, mas o governo Bolsonaro, quando entra, consegue retroceder o custo aluno-qualidade dentro do Conselho Nacional de Educação. Diante disso, do descumprimento do acordo que foi feito com os governos, a gente se mobiliza, fala, bom, já que vocês não querem implementar o custo aluno-qualidade, a gente vai colocar na Constituição, e colocou contra o governo Bolsonaro em 2020. E aí foi um massacre, Rebeca, porque a gente venceu das fundações empresariais, do Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara na época, que era o maior opositor do CAC, porque era um funcionário das fundações empresariais do mercado financeiro. Todas as fundações empresariais, é importante frisar, estão vinculadas ao mercado financeiro hoje, todas, sem exceção, o sistema bancário. Então, o Mauro falou muito bem, Instituto Itaú Unibanco, olha só o Itaú, tem o Instituto Itaú Unibanco, aliás, tem o Instituto Unibanco, o Grupo Itaú, tem o Instituto Itaú Unibanco, tem o Instituto Unibanco, estou errando aqui,
tem o Instituto Unibanco, tem o Instituto Itaú Educação e Trabalho, tem o Instituto Itaú Social e tem o Instituto Itaú de Cultura, né, que é o que tem até uma sede em São Paulo, que tem coisas até interessantes que eles fazem. Só o Itaú, a XP tem atuação, vários outros bancos têm atuação na área de educação. Os aplicativos também estão vinculados, né, as fundações empresariais financiam, iFood, etc., as fundações empresariais. Então, o Rodrigo Maia se posicionou contra o CAC e o governo Bolsonaro se posicionou contra o CAC. A gente ganhou, né, ganhou numa emenda à Constituição, né, então a gente conseguiu colocar 323 votos na Câmara dos Deputados e foi unanimidade no Senado. Só que aí o que o Bolsonaro fez? E é muito interessante essa história, porque a irmã do Paulo Guedes ela faz parte do Fórum Nacional de Educação e era ela que passava o microfone. Olha só que coisa curiosa. Pela organização, ela que passava o microfone no eixo 2. O eixo foi coordenado pela Andressa Pelanda e ela ficou responsável da campanha nacional pelo direito à educação por passar o microfone. E ela ficou revoltada com a minha posição contra a EAD, que foi a vitoriosa no plenário. E aí coube para mim também a defesa do CAC. E aí o que acontece? O bolsonarismo foi para defender o texto do Bolsonaro, que desconstrói o CAC. Tudo aquilo que é aprovado na conferência de revogação do CAC na época do Bolsonaro, foi dedicado a fazer com que a gente terminasse de vez, encerrasse o que o Bolsonaro fez para desconstruir o CAC. O Paulo Guedes contratou uma equipe do INEP, servidores públicos, também tem um grupo de servidores públicos que a gente precisa chamar a atenção, que no governo Bolsonaro descumpriram com a Constituição e foram fazer o que o governo mandava. E aí um conjunto de pesquisadores do INEP fizeram um texto desconstruindo o CAC. Basicamente, qual que é a ideia? Ao invés das escolas terem tudo aquilo que eu listei para vocês que é fundamental, eles queriam dar um valor ótimo. O que é um valor ótimo? Que você, na opinião deles, se você desse esse valor, as escolas teriam qualidade, mas esse valor não dá nem para ter laboratório de ciências nas escolas, não dá nem para reformar a escola, não dá nem para ter dinheiro para transporte escolar. Então, era um texto absurdo. E aí, os bolsonaristas foram defender. E aí, na empolgação de plenário, o plenário estava quente, né, apoiando a minha fala, eu falei que o governo Bolsonaro fazia econometria de padaria, e eu estou sendo sincero aqui. Sinceramente, honestamente, a equipe do Paulo Guedes e esses 3 pesquisadores do INEP fizeram um texto que meu avô, que era dono de boteco na Vila Zate, em São Paulo, meu avô não aceitaria aqueles cálculos, né? E aí, quando eu devolvi o microfone para ela, ela falou, meu irmão de vez em quando é meio ruim mesmo, né? Ela assumiu que o Paulo Guedes tem dificuldades, né, na construção de textos mais elaborados, né? O fato é que o que a gente conseguiu aprovar foi também o fim do governo Bolsonaro. Então, basicamente, o que a conferência manda de recado, Rebeca? Tem que ser dado o fim do governo Bolsonaro e o fim do governo Temer. O governo Lula não pode ser continuidade desses dois. Infelizmente, é o que o Camilo Santana tem feito por conta dessa vinculação com as fundações empresariais. Agora, teve momentos quentes também na conferência que, nessa história do Fora Lehman, então, por exemplo, o secretário Maurício Holanda, que é do Ceará, foi agressivamente questionar pessoas do porquê que estavam criticando a Fundação Lehman, né? Eles precisam mudar a concepção, eles têm uma vinculação canina com a Fundação Lehman, e não faz sentido. Eles podem ter tido uma boa relação no Ceará, o que eu também considero que é bem complicado em termos de a relação entre o Veveu Arruda, que é o esposo da Isolda Sela, com a Fundação Lehman, em termos de republicanismo. Acho muito complicada a relação que eles têm. E o Maurício pode até achar que é bom isso, mas ele não pode não aceitar a posição de plenário. Então, espero que as relações fiquem mais bem estabelecidas a partir de agora e que eles entendam qual foi o recado da Conferência Nacional de Educação. Daniel, o Plano Nacional de Educação 2001 a 2010 terminou e houve um vácuo ali até a gente conseguir construir o Plano Nacional de Educação. Então, foi aprovado em 2014, e no meio disso foi justamente de junho de 2013, toda a mudança, a inflexão política guinada e ascensão de grupos da extrema-direita, principalmente grupos que pautam as questões morais, conservadoras, trouxeram isso na época para o debate do Plano Nacional de Educação. Agora, terminando o atual plano,
queria que você falasse aqui para a nossa audiência quais são os passos a seguir para a construção do Plano Nacional de Educação, como evitar esse vácuo que houve e os retrocessos também que, de certa medida, houve naquele período de passagem de um plano para o outro, 2010 para 2014. Basicamente, essa é a pergunta mais complexa, porque a conferência, o documento final deve ser apresentado em dias, né, porque agora, até porque a conferência chamou a atenção da sociedade, e isso foi ótimo, então em alguns dias deve se apresentar o documento final da conferência, e o ministro Camilo Santana, na fala da abertura da conferência, no domingo, ele se comprometeu a cumprir com aquilo que a conferência deliberou, a enviar para o Congresso Nacional aquilo que a conferência deliberou. Não foi o que ocorreu em 2010 com o ministro Fernando Haddad no governo Lula. Ele não manda o mesmo texto, mas a gente consegue recuperar no Congresso Nacional. A Ana propriamente participou dessas lutas, né, quando ela estava na Undime, como secretária de contagem. E a gente conseguiu recuperar o tempo perdido, né? Então, o Plano Nacional de Educação atual é muito bom, e ele é atual ainda hoje, porque as metas e estratégias não foram cumpridas. Qual que é a questão, Ana? Que eu vou responder tangenciando a sua pergunta, mas trazendo a partir dela o que eu considero que é a preocupação central. Nesse momento, eu não vejo possibilidade no Congresso Nacional de se aprovar rapidamente um novo Plano Nacional de Educação. Porque esse plano, no plano passado, nós brigávamos com a área econômica do governo, do governo Dilma. A Dilma só não sancionou 2 leis com cerimônia de sanção. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, e o Plano Nacional de Educação. E tem informação que ela se arrepende, inclusive, né, porque a Dilma era muito intensa, e como a posição do governo foi derrotada nessas 2 leis, porque no caso do Paulo Freire, ela queria que fosse Paulo Freire e Anísio Teixeira como patronos da educação brasileira, e não tinha sentido. O Anísio Teixeira deve ser o patrono da escola pública, mas da educação tem que ser o Paulo Freire, não faz sentido ser outro nome. E isso não diminui nem o Paulo Freire, nem o Anísio Teixeira. E ela queria também o Darcy Ribeiro, né, por conta da relação dela com o PDT trabalhista do Brizola no passado. Então teve essa falha. E depois o Plano Nacional de Educação, porque ela foi derrotada nos 10% do PIB, que a gente vence, aprova, mas nunca veio esse dinheiro. O que ocorre? Para essa nova realidade, depois do governo Temer, as fundações empresariais emergiram. Elas não existiam politicamente no Congresso. E a partir do governo Temer, elas passam a ser dominantes, porque o Temer entregou isso para elas. Tem até uma certidão de casamento ali entre o Temer e as fundações empresariais, que é o Temer ressuscitando a Ordem do Mérito Educacional, que estava morta há muito tempo, e dando medalha para as fundações empresariais como parte dessa ordem, que é uma ordem que está dentro da estrutura pública brasileira, mas que é uma ordem praticamente pautada nas regras da maçonaria, aquela coisa horrível que tem o grão-mestre, enfim, dessa ordem, e as fundações empresariais ocuparam essas medalhas, né? E a partir daí, as fundações empresariais passam a ser hegemônicas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E a gente começa a reverter esse processo no governo Bolsonaro, e hoje está equilibrado, mas elas têm força. Então, nós temos como adversários as fundações empresariais, nós temos como adversários uma parte do governo, né, dentro do próprio MEC, se não mudar, que vai se jogar contra o plano da CONAI. Nós temos a extrema-direita, e nós temos a área econômica, que vai bater contra também, porque a gente vai pedir mais recursos para a educação. E do nosso lado tem o campo progressista. Então, a tendência é que a tramitação desse plano seja muito extensa. E aí o que deve ser feito? Enquanto não for aprovado o novo Plano Nacional de Educação, o atual tem que valer. Porque se deixar de ter o Plano Nacional de Educação, por exemplo, vários municípios não vão criar matrícula em creche. O que serviu praticamente, na prática, o que o plano tem gerado? Tem gerado apoio para o Ministério Público exigir vaga na EJA, na educação quilombola, na educação indígena, na educação infantil. Então, o plano é um documento importante, ele não pode deixar
de ter vigência. Então, a nossa proposta é que, enquanto não tramitar o novo plano, que esse plano atual que está em vigor, né, ele seja, de fato, referência e seja um plano em vigência. Caso contrário, a gente vai ficar sem um documento orientador, né, da educação nacional. Então, mas nesse sentido, eu acho que até vai ser tranquilo. O problema é conseguir estabelecer, até seria uma vantagem, Ana, se a gente conseguisse estabelecer um bom desempenho nas eleições municipais para ter uma bancada federal, especialmente na Câmara, um pouco melhor para que dê condições da gente poder brigar em defesa do Plano Nacional de Educação, que seja, de fato, mais arrojado. Essa bancada aí vai ser difícil. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinha antes de passar para o Mauro, que eu estou com a Helena aqui em casa. Ontem eu vi a cabecinha dela ali. É uma demanda aqui de casa, desde ontem. As meninas da turma dela. Ontem foi um sofrimento para a garotada, por causa do SISU, do resultado do SISU. E ontem elas me falaram, você conhece o Daniel? Pergunta o Daniel o que ele está achando, e hoje, por coincidência, a gente está aqui nessa entrevista. O que está acontecendo com essa questão do Enem? A falta de capacidade, melhor, está perdendo excelência? O que está acontecendo? Porque são muitas cabeçadas aí que estão sendo dadas na condução do Enem. O que ocorreu... olha, isso daí é revoltante, né? E eu até lamento que ontem, por conta da Conferência Nacional de Educação, a gente estava totalmente dedicado a isso, não deu para discutir esse tema do SISU nas redes sociais, etc. O INEP perdeu capacidade de execução porque o governo cometeu um erro, ele decidiu fazer substituições de equipe em áreas que são chave. Tem coisas que dentro do poder público você tem que tomar muito cuidado para mudar. E aí, por conta da arrogância da presidência do INEP, estou sendo bem sincero aqui, do presidente Manuel Palacios, que ele é praticamente a liderança de um grande fornecedor do INEP, inclusive, que é a CAED de Juiz de Fora. Ele decidiu colocar uma equipe que fosse uma equipe mais próxima a ele, mas que não tem capacidade de gestão. Ela faz bem o que a CAED fazia, né? E continua contratando a CAED também, que é um problema, diga-se de passagem. Mas eles não têm capacidade de lidar com o que é a realidade do SISU e do Enem. Então, nós temos também na educação um problema claro de incapacidade de quadros, que vão aprender, eu não duvido da capacidade dessas pessoas, mas que não dá para você gerar curva de aprendizado num momento tão dramático para a vida dos jovens, que é o sistema Enem SISU, o sistema de ingresso. Então, esses problemas que estão ocorrendo, sempre ocorre problema no SISU. Meu filho foi aprovado em escola técnica, também no dia que ele foi aprovado, a gente não conseguia ter acesso ao resultado. Agora, né, no final do ano, ele fez a matrícula agora em janeiro, começa o ensino médio numa escola técnica estadual, e também caiu o sistema. Mas o fato concreto é que, no caso do SISU, não pode cair. Porque da escola técnica, um dia ou dois, você consegue lidar com a ansiedade do adolescente. É um número muito menor de estudantes. Agora, não tem nada mais central do que o ingresso na universidade, na vida de uma pessoa, né, que prestou o exame. Então, eu lamento o que está acontecendo, eu espero que o INEP corrija, eu tenho contato com bons servidores do INEP, como todo lugar tem servidor bom, tem servidor ruim, enfim, mas a grande maioria, a esmagadora maioria é muito boa, e eles me chamam a atenção desse tema. Eu tenho um grupo no WhatsApp com eles, né, e eles falam, olha, o que aconteceu foi que perdeu capacidade técnica aqui. Eles foram fazer substituições que não tinham condição de dar conta do sistema. Então, eu lamento, mas desejo toda a sorte aí para a Helena e para suas filhas aí em relação ao ingresso na universidade. É a Helena que está ingressando agora? Helena. Muito bem, Helena. As paixões da vida de Ana. E as amigas. Daniel, antes de encerrar, uma fala rapidinha, estamos aqui com o nosso Luiz Eduardo Soares, uma última consideração, você falou desse cerco sobre a educação promovido por diversos setores do governo Lula, né? O próprio Ministério da Educação e a área da Fazenda.
é um paradoxo, né? As conferências nacionais não são propriamente uma novidade no Brasil, elas existem desde 1940, já no governo Vargas, né? Quando teve a primeira Conferência Nacional de Saúde. Depois de 88, e sobretudo nos 2 primeiros do governo Lula e no governo e meio de Dilma, isso adquiriu uma complexidade, uma relevância muito grande, né? Todo esse processo de organização nos municípios, nos estados, em nível nacional, foram 80 conferências nacionais nesses 4 governos que nos antecederam. Agora nós estamos tendo essa Conferência Nacional de Educação, Conferência Nacional da Saúde, e prevê-se para 2024, 2027 e 2025 mais uma série de outras conferências nacionais. Só de educação foram 17 conferências. Agora, é meio chocante, né? Você faz esse processo todo, você mobiliza o país, você faz uma proposta para o país de democracia participativa, que supera os limites da democracia representativa do Congresso Nacional, aí o governo vai lá e não cumpre a decisão da conferência. Olha, meio impactante. Mauro, e você pegou o ponto, Mauro. Assim, aliás, você se parece muito com esses 2 intelectuais que eu vou citar aqui, o professor Idevaldo Bodião, e do Ceará, e o professor Sérgio Stocco de Diadema, da Unifesp de Diadema. Eles colocaram, é engraçado, porque eles são como você, eles cobram de maneira muito objetiva e pautada em princípio. Eles colocaram uma emenda aprovada por unanimidade no regimento da Conferência Nacional de Educação, que ela tem que ter efeito vinculante para o Ministério da Educação e para o governo federal, para o Poder Executivo. Isso, até por conta dessa emenda que o Camilo falou que vai, de fato, cumprir com o que está determinado na conferência. Porque qual que é o tema? O tema é esse, a conferência é uma festa, a gente não pode ficar brincando de participação social. A conferência é uma festa, todo mundo sai feliz. Como é que o gabinete do ministro, pelo menos, não saiu muito feliz dessa vez, mas todo mundo sai feliz e aí acha que a coisa agora está resolvida. E depois nada é implementado. Esse princípio vinculante, inclusive, a gente é frágil em termos de acesso ao sistema de justiça, mas já é um precedente para a gente começar a questionar no sistema de justiça o cumprimento da conferência. Então, e são pessoas muito parecidas com você, assim, eu gosto muito, né? O princípio como orientador da prática. No fundo, vocês são freirianos. Bom, é isso aí. Vamos tomar um café. Daqui a pouquinho aqui em Brasília é um café, encontro de gigantes, porque nós 2 somos grandão mesmo. Você não, para com isso, você está bem. Eu que estou acima do peso aqui. O café nós somos grandões, assim, fortes. Eu sou grandão mais para os lados, assim, eu não tenho vergonha de dizer não. Você está lindo. Daqui a pouquinho café aqui em Brasília, mas antes disso temos o Luiz Eduardo Soares. Rebeca, fala, para encerrar. Tem um superchat, Daniel, que chegou rápido, por último aqui, né? Os 45, do Ivo Zimmermann. Ele pergunta, o Camilo tem lugar ainda no Ministério? Não é muito tempo perdido? Então, essa que é a questão. O Lula hoje, ele mexer no Ministério, tão central como o Ministério da Educação, desequilibra muito o xadrez político-partidário entre a base de apoio. Porque se ele tira o Camilo, ele vai ter que substituir. O União Brasil tem interesse, com a professora Dorinha, né, da senadora, que também é muito próxima das fundações empresariais, mas ela é menos do que o Camilo. Olha só o que eu estou dizendo. União Brasil, professora Dorinha, é menos próxima das fundações empresariais do que o Camilo. Mas a Dorinha é uma figura complexa, porque ela de vez em quando está com o Bolsonaro, de vez em quando está com o Lula, enfim. Não acho que seria uma boa alternativa, não. Não vou fugir da... Acho que o Camilo pode ser melhor do que ela. Agora o Camilo tem que decidir trabalhar. Ele tem que entender que ele está no governo federal, que ele não está... ele não é hoje dono de um apoio dentro do Congresso Nacional, ele não tem esse apoio, ele foi um desastre na articulação política em relação à reforma do ensino médio. Ele tem que entender que só as fundações empresariais não dão sustentação para ele e que, por sinal, elas vão no caminho contrário ao que deve ser o governo do presidente Lula. E ele tem que abrir espaço para discussão com a sociedade. Então, eu acho que o recado foi dado na conferência, espero que ele aprenda. Se ele aprender, ele tem condição de fazer um bom ministério. Então, ainda dou um voto de confiança de que ele possa mudar o caminho.
Queremos Daniel Cara como secretário de Educação da cidade de São Paulo, se Boulos vencer a eleição. Está aí, está lançada a campanha para... Não, e muito cedo para falar sobre isso, e a gente tem uma eleição para ganhar em São Paulo, né? E espero... E em São Paulo acho que vai funcionar a parceria muito bem, né, com a Marta, né? A gente está com uma boa conversa já inicial. Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa campanha e eleger o Boulos. Tá aí, mais manifestações. Um sujeito como Daniel Cara fora do MEC significa algo de podre no reino da Dinamarca. É isso aí. Por que o Lula não toma uma postura e manda o Camilo sumir, diz o Beto Silveira. Legal. Valeu, Daniel. Muitíssimo. Valeu, gente. Obrigado. Até daqui a pouco. Vamos continuar esta conversa. Abração. Abração, pessoal. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau.